Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será política brasileira, como o governo está atuando no Rio Grande do Sul, na reconstrução do estado, na ajuda também às populações que ficaram vítimas desse desastre natural, mas também vamos falar um pouco da conjuntura política e econômica do país, para onde está indo o Brasil nesse segundo ano de governo Lula e o que o Congresso Federal está fazendo nos vários assuntos, nas várias questões que estão sendo discutidas no Legislativo. E para conversar sobre isso e muito mais, temos hoje aqui nos nossos estúdios da BMC um convidado especial, o deputado Fábio Oliveira do Podemos do Paraná. Deputado, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco hoje aqui na BMC. Eu que agradeço, cara, pelo convite de estar aqui no BMC Talk, um lugar em que a gente pode falar de economia, a gente pode falar de números, de finanças, é um perfil que eu tenho, né? Um perfil mais técnico. E também quero dar parabéns aí para você e para toda a BMC por toda essa história bem nova, mas uma história de sucesso aí recente aí, tenho certeza que anos muito mais brilhantes virão. Obrigado. Vamos lá então falar um pouco de números, mas antes a pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é o deputado Oliveira em um minuto? Fábio Oliveira é um deputado estadual do Paraná, nascido no interior do Paraná, vive hoje em Curitiba, casado com uma curitibana. Isso é raridade, achar curitibana em Curitiba, tá? 2 filhos também, sou cristão, sou um deputado conservador nos seus princípios e valores, mas também sou liberal na economia. Eu entendo que quanto mais mercado e quanto menos Estado, eu acho que o mercado ele se autorregula. É a primeira dessa forma que eu entendo. Um deputado estadual, engenheiro civil, que vem do setor privado, a convite do Deltan Dallagnol para sair candidato. Me preparei para ser um deputado, fiz especializações, estudei no Renova BR, que é a melhor escola de formação política hoje do Brasil. E também fiz um curso aqui no INSPER, né, de gestão de gabinete, de mandato. E hoje eu tenho lutado contra a corrupção, lutado a favor da transparência lá no Paraná e também defendido várias pautas e também criticado várias ações que o governo federal tem feito e que tem piorado muito a nossa economia. Pois é, vamos falar disso e de várias outras questões, inclusive depois a gente vai falar também da política paranaense, porque é ano de eleição municipal e obviamente isso acaba sendo interessante, especialmente para a prefeitura de Curitiba, né, da capital. Mas antes disso, a pauta nesse momento, infelizmente, é o Rio Grande do Sul, a principal pauta da questão do assunto político do Brasil é o Rio Grande do Sul, é um estado que ainda está de joelhos, ainda está debaixo da água. Como que o senhor está vendo a atuação do governo federal no Rio Grande do Sul, essa promessa de 59,1 bilhões de reais, que na verdade são muito menos, né? Já até a BBC disse que o governo está inflando os números de dinheiro que prometeu, que na verdade simplesmente está fazendo cálculo de multiplicadores pouco realistas. Qual que é a opinião do senhor sobre a atuação do governo federal na gestão da emergência e também na reconstrução do Rio Grande do Sul? Se eu for te responder como engenheiro cartesiano, eu vou dizer para você que a forma como o governo federal tem agido em relação à questão da catástrofe do Rio Grande do Sul é uma ação catastrófica também. Uma catástrofe acontecendo no Rio Grande do Sul e uma catástrofe maior ainda querendo gerir, né, o problema do Rio Grande do Sul. A nomeação, né, de pessoas que não têm a mínima capacidade para serem os grandes gestores, para mim é uma antecipação de campanha. Paulo Pimenta não é capacitado para fazer essa reconstrução do Rio Grande do Sul. É uma grande mentira o governo dizer que está enviando 51 bilhões de reais. Eu tenho um amigo aqui de São Paulo, deputado estadual, o Léo Siqueira, que ele é mestre na área de economia. Ele explodiu esse número de 51 bilhões e o grande resumo é que 30 bilhões é simplesmente dinheiro que vai ser disponibilizado através de empréstimo, e empréstimo não é ajuda, isso é uma coisa que nós temos que deixar muito claro. 20 bilhões são antecipação do imposto de renda, o pagamento do abono desemprego e algumas outras parafernálias lá, que é besteira. Bolsa Família antecipada. Bolsa Família, exatamente. Mas efetivamente, segundo essa conta do Léo Siqueira, que é uma pessoa que eu admiro muito pela sua habilidade na econômica, ele falou que para o Rio Grande do Sul, em cash, vão 5,8 bilhões de reais, ou seja, em cima daquele valor que o governador Eduardo Leite falou, que é preciso de 19 bilhões
de reais, não chega nem para o cheiro. E eu, inclusive, como engenheiro, eu acredito que esses 19 bilhões vai ser um número maior. É um cenário de guerra que nós estamos vivendo hoje lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho conversado muito com o deputado Marcel Van Hatten, com a sua assessoria, e infelizmente, segundo o que o próprio governo do estado não está divulgando ainda, mas o número de mortes lá vai ser um número também de guerra. Agora, falando, interessante esse ponto também dos valores, aliás, vamos terminar esse assunto, depois a gente passa sobre a atuação na ajuda imediata e nessa acusação de fake news e de divulgação de notícias não verídicas. Mas o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais contribuem do que recebem com a federação. É um dos estados que mais pagam, né, mais dão dinheiro para a União do que recebem. Estou vendo aqui os dados. O Rio Grande do Sul, ele está com 44 bilhões de reais de tributos federais pagos a mais do que transferências recebidas. Né? Pagou 57, recebeu 13. Ou seja, São Paulo é o campeão, né? 538 bilhões pagos e 47 recebidos. Agora, a questão, o Paraná, inclusive, também é um dos estados que mais pagam do que recebem. 5 bilhões de reais é nada em comparação aos 44 que o Rio Grande do Sul paga, que dá para a União. Isso também não cria um problema, também um mal-estar, na sua opinião, não cria um mal-estar dos gaúchos com a federação, com o Brasil, incapaz de dar sequer metade ou uma porcentagem maior, estamos falando de 10% daquilo que todos os anos o Rio Grande do Sul dá para o governo federal, um pouco mais de 10% vai voltar em uma situação de catástrofe, de emergência com o estado de joelhos. Não temos um problema no Pacto Federativo para casos como esses, na sua opinião? Cara, excelente pergunta. Esse já é um problema em que o Brasil já vive há vários anos. Eu acredito que isso vem já quase desde a época que foi feita a nova Constituição, em 88. Então, esses pactos federativos eles foram só piorando. E se você for ver essa tabela que você citou aí, quem são os estados que estão sendo sempre no final da lista são os estados do Sul e do Sudeste. Então, São Paulo é o estado que mais gera riqueza para o Brasil e, se não me engano, ele está em 26º na ordem de receber. Nós temos 27 unidades da federação. Rio Grande do Sul ele também já está na casa dos 20º ali. O Paraná, se não me engano, ele está em 17º, 18º. Então isso é um problema muito sério, porque quem gera riqueza é aquele que está no fim da fila. E se nós formos pegar hoje o cenário econômico do Brasil como um todo e a gente separar pelas diversas regiões, a gente vai ver que aquele que menos gera riqueza é aquele que é o primeiro da fila para receber com os maiores percentuais. Se você for olhar pelo lado social, isso é legal. Só que o problema é o seguinte, a grande pergunta que eu faço, e a gente já tem essa resposta, é o que está sendo feito com esse dinheiro que está indo para o Norte e para o Nordeste? Efetivamente está sendo feito política pública? Está fazendo política pública para as pessoas que têm uma condição financeira menor? A resposta, obviamente, é não, porque a gente vê muitos casos de corrupção já voltando a acontecer, e é a percepção, em geral, da população brasileira no que tem acontecido no Norte e no Nordeste. Nós temos características e vocações diferentes nos estados do Sul e do Sudeste. Por exemplo, São Paulo é um estado industrializado, né, que ele pega a matéria-prima e industrializa. Esse é o grande sonho do Paraná também. Hoje, 68% do que é produzido no estado do Paraná, ele escoa pelo Porto de Paranaguá como commodity, né, ele não vai como produto. E o Rio Grande do Sul também não é muito diferente disso, mas nós estamos produzindo riqueza. Então, essa comparação do que você fez em cima do que o Rio Grande do Sul envia para o governo federal e agora esses meros 5,8 bilhões, isso é dinheiro de pinga. Não, de novo, é pouco mais de 10% do que todos os anos o Rio Grande do Sul manda a mais do que recebe do governo federal. Terminando o telegráfico esse assunto, porque é muito interessante esse raciocínio político. Nas últimas 4 eleições presidenciais, a gente viu uma divisão nítida do Brasil, que mais paga do que recebe, votando para um aspecto, uma parte do espectro político, e o Brasil que mais recebe do que paga, votando para outra parte do espectro político brasileiro. Isso desde 2010, mais ou menos, começou a se tornar normalidade, enquanto antes disso as eleições eram mais ou menos homogêneas, o Brasil inteiro votava em maioria de um lado ou do outro. Não lhe preocupa isso no longo prazo, essa divisão cada vez maior, econômica, de contribuições e agora de eleitoral também, de escolhas políticas para a unidade do país no futuro? Isso me preocupa muito,
inclusive pelo perfil como eu sou, como cidadão e também como político, e o governo federal ele tem tomado decisões e desenvolvido políticas que só agravam essa condição. Se você for ver bem hoje a distribuição do Bolsa Família, você vai ver que o Bolsa Família existe uma distribuição muito maior em estados do Norte e do Nordeste. Inclusive, em 13 estados do Norte e do Nordeste, existem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. O que é inversamente proporcional se você for pegar os estados do Sul e do Sudeste. Existe muito mais carteiras assinadas do que efetivamente a distribuição do Bolsa Famílias. Se você for pegar, para mim é muito mais claro, muito mais vívido os exemplos do Paraná, mas se nós formos pegar as cidades polo do estado do Paraná, como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu, você vai ver que existem muito mais carteiras assinadas, o número de empregabilidade é muito maior do que dos empregos. Todas elas superam o emprego. Inclusive, nessas cidades polos do estado do Paraná hoje, se alguém chegar nessas cidades com um mínimo de formação, no outro dia ela já está trabalhando. Porque existe um déficit de mão de obra qualificada. E a gente percebe que as políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal atualmente, elas não estão incentivando o Norte e o Nordeste a que eles se qualifiquem efetivamente para que indústrias vão para aqueles estados e que a gente consiga inverter esse número de carteiras assinadas e o Bolsa Família que eu citei agora. Agora, voltando um pouco ao assunto do Rio Grande do Sul, o Paraná enviou ajuda, não apenas recursos, mas também ajuda material para o Rio Grande do Sul e tiveram vários problemas para chegar até as áreas alagadas, né? Questões de bloqueios nas estradas da NTT, tivemos problemas também com caminhões que foram bloqueados, entre uma série de entraves burocráticos que, especialmente nos primeiros dias, acabaram impedindo a chegada efetiva, né? A chegada eficaz né? dessa ajuda. Ao mesmo tempo, o governo federal acusou os críticos de divulgação de notícias falsas e de estar boicotando, em certos aspectos, a atuação das autoridades públicas, das autoridades federais. Qual é a sua opinião sobre esse momento, esse episódio, né? Agora aparentemente parece ser normalizada a situação, mas nos primeiros dias tivemos um embate muito forte e acusações graves também por parte do governo federal de divulgação arbitrária de notícias falsas e de tentativa de impedir a atuação da autoridade, ou também de diminuir a atuação né, das autoridades e dizendo que civis salvam civis, etc. O que o senhor acha dessa situação? Caro, eu vivi essa experiência dessas informações vindas do Rio Grande do Sul. Inclusive eu faço parte de um grupo de homens que são movidos pelo cristianismo e se chamam Legendários. É um grupo internacional, hoje tem em torno de 60 mil homens que fazem parte desse grupo, eu faço parte dele também. E os Legendários ali da região de Curitiba, de Santa Catarina, também do Paraná, eles se reuniram e assim como outras igrejas católicas, evangélicas, para juntar esses donativos e enviar para lá. E o que se chegou para mim de pessoas que viveram a experiência, ou seja, não era fake news, com vídeos, com áudios, enfim, mostrando e comprovando que realmente houve, de início, ações da NTT dificultando o acesso à chegada desses caminhões, inclusive querendo conduzir esses caminhões para locais específicos de doação, sendo que nós estamos num país um país democrático, onde existe o direito de ir e vir, então eu poderia levar essa doação onde bem quisesse, e inclusive assessores e deputados implorando para mim que como eu estava ajudando nessa condução da saída dos caminhões ali de boa parte do Paraná, que esses caminhões fossem para igrejas e não para qualquer outra instituição, porque onde essas doações que chegavam nas igrejas, elas eram o único lugar que efetivamente as doações estavam chegando aonde deveria chegar, que é nas pessoas que estavam desabrigadas ou desalojadas. Então realmente isso aconteceu, isso não é fake news. Isso não é fake news, eu posso afirmar. Até porque no dia 8 de maio, a própria NTT divulgou uma nota acabando com as multas, ou seja, dizendo Exato. Que não mais iria aplicar multas. Ou seja, até o dia antes aplicaram, evidentemente. Mas, desculpa interromper. Mas... E uma outra questão também que eu legislei agora, nessa semana, inclusive lá na Assembleia Legislativa do Paraná, foi sobre a questão do pedágio para os caminhões que estavam transportando donativos. Existe uma portaria da NTT dizendo que um caminhão com donativo ele pode passar pelo pedágio sem precisar pagar, desde que ele esteja
sendo escoltado por um veículo do Estado. Gente, centenas de caminhões, eu só posso falar pelo Paraná, saíram do Paraná para ir até o Rio Grande do Sul. Imagine a possibilidade de cada caminhão desse ter um veículo do governo do Estado escoltando ele para poder passar de graça nas várias praças de pedágio que existem no Estado do Paraná. Isso é inviável, é impraticável isso. Então eu fiz um projeto, um requerimento, na verdade, a pelo menos 2 concessionárias onde estavam tendo esse maior fluxo, pedindo a elas que eles não atendam a essa normativa, a essa portaria da NTT, mas que eles desburocratizem, entendendo que aquele caminhão com donativo, ele possa passar pelas praças de hospedagem só com um ofício de alguma entidade, uma instituição filantrópica, de uma igreja, enfim, dizendo aqui há donativos. Lembrando que o próprio caminhão que está levando o donativo também já é uma doação, porque o empresário que está ali ele não está cobrando para fazer o frete. O motorista que está dirigindo aquele caminhão também está doando o seu tempo para levar aquilo, e o diesel que está sendo abastecido também é uma doação. Então por que aquele caminhão vai pagar o pedágio? Então nós temos que pensar em formas de facilitar o escoamento dessas doações. Para terminar o assunto Rio Grande do Sul e passar para o Brasil como um todo, o que o senhor acha vai acontecer com o estado do Rio Grande do Sul após o fim da parte mais grave dessa emergência? Quando o estado vai se reconstruir, vai demorar anos, mas isso vai acontecer. Quando o Rio Grande do Sul voltará à normalidade, que estado será? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, os gaúchos perceberam a ineficiência do Estado, na sua opinião, vão se tornar eleitores muito menos propensos a pedir para o Estado resolver os seus problemas, vão ter uma certa desconfiança também do poder público, ou vão pedir muito mais a proteção do governo para situações como essas. Qual é a opinião? Qual que é o Rio Grande do Sul que o senhor vê no futuro? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio Grande do Sul. Eu fui oficial do Exército, fui engenheiro militar, e eu construí várias obras enquanto eu estava no Exército lá no Rio Grande do Sul. Conheço boa parte do Rio Grande do Sul que está sendo afetado pelas enchentes agora. Conheço o povo gaúcho, é um povo resiliente, é um povo basicamente de imigrantes que vieram já de um cenário de guerra, Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial. E a exemplo do que nós vimos na Europa pós-guerra, eu tenho plena convicção que o povo gaúcho, guerreiro, já tendo passado por batalhas e guerras lá no próprio estado, eu tenho certeza e plena convicção que o estado do Rio Grande do Sul vai ser erguido pelos próprios gaúchos e também pelos demais irmãos brasileiros que estão dispostos a arregaçar suas mangas e irem ao Rio Grande do Sul e ajudarem. A gente só precisa lembrar também que, como você mesmo disse, Carlos, é algo que não vai ser nos 6 meses que a Simone Tebet falou ontem numa besteira, numa entrevista escandalosa que ela deu ontem, dizendo que o Brasil vai terminar superavitário esse ano. É uma piada, né? É uma piada. Mas nós precisamos lembrar que 90% das indústrias gaúchas foram afetadas, 95% das cidades gaúchas foram afetadas pelas enchentes, e nós temos, como eu disse no início da nossa fala, um cenário de guerra, onde todos os brasileiros precisarão se unir para que a gente possa, junto com os nossos irmãos gaúchos, reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Tenho plena convicção que o gaúcho vai ser resiliente, mostrar essa resiliência e reconstruir o estado sem a permissão e sem a ajuda do governo. Não vai se tornar um estado pidão e vai continuar sendo esse estado pujante que ele é. Agora, o senhor falou da Simone Tebet, vou pegar esse gancho então para falar da política brasileira, da economia brasileira. Simone Tebet é ministra do Planejamento, junto com o ministro Haddad da Fazenda, faz parte da ponta da equipe econômica. A Simone Tebet vem insistindo de que o Brasil vai ter contas públicas no azul ainda este ano e nos anos que vem, enquanto eles já mudaram a meta até para 2025, agora a meta fiscal é formalmente no zero, mas sabemos que com o arcabouço fiscal ela pode ser negativa de até 0,5% do PIB. Qual que é a sua opinião sobre as contas públicas brasileiras nesse momento, sobre a conjuntura em geral econômica brasileira, sobre a política econômica do governo Lula e para onde o Brasil está indo com despesas que estão aumentando de forma expressiva, a arrecadação que também está subindo, mas não o suficiente, ou pelo menos está subindo muito mais do que deveria e mesmo assim não é suficiente para empatar com as despesas e com um déficit que esse ano vai ser também por volta de 2,5%, segundo as previsões até o momento, mas pode ser até mais, e no anos seguintes também teremos também contas públicas no vermelho. Carlos, o que eu vejo e o que está acontecendo no Brasil hoje vários ingredientes
que estão sendo colocados em cima de uma bancada de uma cozinha e que, se esses ingredientes foram misturados, o Brasil nos próximos anos vai entrar numa profunda crise. E que ingredientes são esses que eu vejo e que não só eu, mas de uma maneira em geral o mercado vê? Primeira questão foi o que você mesmo falou, que foi sobre a questão do PIB, sobre as metas que estão sendo colocadas. Simone Tebet, ontem, a ministra do Planejamento, falou que ela tem plena certeza que o Brasil vai terminar superavitário esse ano, vai vencer essa crise, essa catástrofe do Rio Grande do Sul, e ela inclusive fez uma previsão que me parece mais uma previsão cabalística do que de uma técnica. Falou que o Brasil vai terminar com 2,5% de superávit. E o que nós vemos pela própria LOA, que o governo federal mandou para a Câmara, é que em 2024, como você mesmo falou, a meta fiscal é 0%, mas o que nós estamos vendo não é isso. Para 2025, um superávit de 0,5% e para 2026, um superávit de 1%. Mas o que nós precisamos lembrar é que os últimos anos do governo petista, do governo Dilma, o Brasil ele vem de um déficit em todos os anos. 2022 a gente teve um superávit de 54 bilhões e agora em 2023 nós encerramos o ano com um déficit de 230 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, muito dinheiro. Esse é um ingrediente que está sobre a mesa. Qual é o outro grande ingrediente que também está sobre a mesa? A gente vê o governo Lula agora fazendo algumas coisas parecidas que no final do governo Dilma, como, por exemplo, a combinação do aumento de gastos com uma intervenção econômica exacerbada. Toda a política econômica que nós estamos vendo que a Haddad tem feito agora é puramente aumento de imposto. Nenhuma política econômica efetiva, mas simplesmente aumento de imposto. Então esse é o segundo ingrediente. Terceiro ingrediente que eu vejo, nós estamos com 179 dias sem reajuste de combustível. E o mercado mundial está mostrando que nós estamos errados. Nós estamos com uma defasagem de 21% na gasolina e 12% no diesel. Então, mais um outro ingrediente que eu estou colocando aqui. Outro ingrediente que eu estou colocando. Na canetada foi baixado 35% a redução da tarifa de energia elétrica. Alguém vai pagar essa conta. Quem é que vai pagar essa conta? É você que está nos assistindo, eu, você, Marco, enfim, quem efetivamente produz no Brasil. Outro ingrediente que está sobre a mesa, a pressão do Lula sobre o Banco Central, querendo reduzir as taxas de juro no grito. E o Roberto Campos Neto tem conseguido segurar isso. Próximo ingrediente que está sobre a mesa, a redução do poder de compra para itens não essenciais. Olha o que aconteceu na Páscoa. Quantos ovos de Páscoa você viu sobrando na segunda-feira depois da Páscoa? Outra questão, o brasileiro ele mudou a sua forma de comprar, ele está comprando produtos de baixa qualidade nutritiva, ou seja, os mais baratos. Está dizendo, o que o mercado está dizendo? Está faltando dinheiro no bolso do consumidor. O IDEC ele está comprovando que existe uma redução no poder de compra do brasileiro. Então, pegando todos esses ingredientes, e obviamente tem mais, mas vamos só se ater a esses elementos somados mostram que o Brasil vai entrar numa grande crise. Você mesmo falou aqui, claro, que a previsão para esse ano é de menos 2,5%. Do nosso Algumas PIB. Previsões, as mais otimistas, inclusive, porque Meu as Deus. previsões elas dependem muito, variam, né? Mas com certeza nenhuma mais previsão está dando déficit zero. Então, essa declaração da ministra Tebet, no mínimo, é surpreendente, né? Mas, então, o senhor acha que a gente vai ter, né, um governo Lula que vai terminar, um Lula 3, na verdade, como um Dilma 2, um Dilma 3, no caso, um governo Lula que será muito mais Dilma do que foram os primeiros 2 mandatos do presidente Lula, ou esta bomba vai explodir no próximo mandato presidencial, depois das eleições de 26? Eu acho que o governo Lula 3 ele vai terminar esse mandato pior do que o Dilma 2. Porque os números são muito maiores, os déficits são muito maiores. Então eu acredito que o Lula 3 ele vai acabar pior que o Dilma 2. E aí, obviamente, que essa bomba ela vai explodir no presidente que vai assumir a próxima cadeira. Mas, na sua opinião, só para a gente terminar também esse aspecto econômico, o que aconteceu com o presidente Lula, que nos primeiros 2 mandatos se cercou de personagens, mesmo sim do próprio PT, mas que de economia pareciam entender um pouco mais, eram um pouquinho mais esclarecidos,
penso ao Palocci, por exemplo, ou outros, a própria equipe econômica do primeiro mandato tinha pessoas como Marcos Lisboa, entre outros, né, economistas que não eram do partido, mas eram economistas, vamos dizer assim, de uma ala, de um centro-esquerda racional, vamos dizer assim. O que aconteceu no novo mandato do presidente Lula, na sua opinião? Foi o PT que mudou, se tornou muito mais radical do que no passado? A permanência lá em Curitiba, como preso por quase 2 anos, amargou o presidente Lula, se tornou muito mais vingativo, muito menos disposto a negociar. Por que o presidente Lula, do terceiro mandato, é tão diferente dos primeiros 2 mandatos, especialmente na área econômica? Tá. Carlos, eu vou dar essa resposta exclusivamente sobre o aspecto da minha opinião. Tá? Então, eu acho que são pelo menos 2 fatores. O primeiro fator é uma questão de ressentimento. O Lula ele foi exposto a toda a população brasileira. A Lava Jato investigou desde 2014. A partir de 2014, a Lava Jato trouxe à tona, trouxe à luz todo o mar de corrupção que o Brasil estava vivendo. A gente teve o advento das 10 medidas de combate à corrupção. Se você não sabe do que eu estou falando, eu te convido a googar isso. As 10 medidas de combate à corrupção. Eu ouso dizer que se a Câmara dos Deputados, em 2016, tivesse votado favorável a esse pacote de projetos de lei, hoje o Brasil seria outro. Nós não teríamos a volta do Lula, enfim. Eu tenho plena convicção que nós teríamos um Brasil diferente. Por causa da forma como a Justiça julgou e condenou os corruptos, e mostrou que nós não teríamos corruptos de estimação, Lula se ressentiu disso, os 500 e poucos dias que ele ficou preso lá em Curitiba, e esse espírito, esse sentimento de vingança é o que está preponderante hoje nas atitudes dele. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo aspecto que eu vejo é a idade do Lula. Lula olha hoje para o Brasil e ele não consegue ver um sucessor à altura do que ele foi para o Brasil e principalmente para a esquerda aqui do nosso país. Então ele olha para isso, hoje ele fala, eu tenho que arrumar essa casa, deixar essa casa da melhor maneira possível pelo meu prisma sociológico e ideológico, e eu preciso, nesse momento agora, tentar desenvolver um novo líder para o Brasil. E ele olha para todos esses players da esquerda que estão lá e ele não consegue ver ninguém. Ele vê um desastre pior que o outro, lá a nível de ministério, a nível de senadores e deputados. Então, para mim, essas atitudes mais estridentes que ele tem tomado agora seriam essas duas questões. Um espírito de vingança, mas também um espírito de perpetuação do poder da esquerda e também de tomar decisões para que isso seja reverberado ao longo dos anos. Vamos continuar falando sobre esse assunto, mas antes disso vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com o deputado Fábio Oliveira para voltar a conversar sobre a conjuntura do Brasil e também vamos falar um pouco do Paraná também. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre política, mas também sobre economia, sobre os rumos do Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o deputado Fábio Oliveira, do Paraná, da Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, a gente estava falando sobre a atuação do governo Lula, mas também eu queria lhe perguntar sobre a atuação do STF, porque o governo federal aparentemente não consegue governar com a base que tem no Congresso Nacional, uma base que não é maioria no Congresso Nacional, e toda e qualquer proposta de lei que acaba sendo derrotada no Congresso, o governo acaba recorrendo para o STF, que salva sempre o Executivo de uma forma ou de uma outra. Essa santa aliança entre os dois lados da Praça dos Três Poderes, em detrimento do Legislativo, na sua opinião, é algo perigoso para a democracia brasileira? E que rumo o Brasil está tomando por causa desta atuação de suplência, né, do STF, de suporte ativo do STF para o governo federal? Carlos, é uma excelente pergunta e eu queria só, antes de responder ela, a gente tentar entender por que está dessa forma que está hoje. Eu falei agora há pouco sobre a questão da Lava Jato, desde 2014, né, até 2017, essa operação que foi afundada, que foi assassinada, extirpada, né, pelo status quo, e hoje o que a gente percebe é que existe um desmonte.
Se a gente for olhar as várias decisões da esfera judicial, principalmente do STF, cada corrupto de estimação que foi condenado pela Força-Tarefa em várias instâncias, não só na instância lá no Paraná, com então o juiz Sérgio Moro, a gente percebe que hoje existe uma ação de desmonte de tudo que a Lava Jato fez. Como consequência disso, o que a gente percebe é que além de haver o desmonte dessas ações, dessas decisões jurídicas que foram tomadas à época, existe ainda ações por parte do STF e também do TSE para que novas ações como essa elas não venham a acontecer de novo. Eu perguntei para o Deltan esses dias, o Deltan é um amigo meu há mais de 15 anos, eu perguntei para ele e falei assim, Deltan, qual é a possibilidade de acontecer uma nova Lava Jato nos dias atuais? Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, Fábio, é impossível. Porque todas as janelas jurídicas que nós vimos para conseguir investigar e para conseguir condenar esses grandes políticos, hoje essas janelas foram fechadas. Então, o que precisa hoje é que nós, de uma maneira, através do voto, que através do voto a gente renove a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para que a gente consiga aprovar leis para que ações como essa do STF hoje não aconteçam mais. Hoje essa ação do STF é consequência do que foi feito de bem pelo Brasil no combate à corrupção. Só que hoje nós temos uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal enfraquecido, com presidentes com o rabo preso, que devem ao STF e não conseguem exercer o seu poder constitucional. Então os freios e contrapesos, que a Constituição é muito clara em relação a isso, eles estão todos desequilibrados, todos desconexos, e hoje o judiciário tem sido o poder executivo e o poder legislativo do Brasil. Então hoje nós temos um primeiro-ministro chamado Alexandre de Moraes, que ele tem não só legislado, mas também sido um primeiro-ministro do Brasil. E como que nós vamos resolver isso? Elegendo principalmente senadores que não tenham o rabo preso com a justiça, para que nós tenhamos um presidente do Senado forte, rígido, honesto, íntegro e que efetivamente ele consiga pegar um ministro do STF e passar pelo processo de impeachment. É dessa forma que eu entendo que nós vamos conseguir resolver esse problema. E só terminando telegraficamente, para depois passar para as eleições municipais, o senhor acha que nas eleições de 2026, onde o Brasil vai renovar 2/3 do Senado, teremos uma eleição cuja pauta será parar o STF ou interromper esses abusos, ou o brasileiro médio ele não percebe a importância de escolher senadores que tenham essa coragem também, né, de enfrentar os excessos da Corte Suprema? Dois números que eu queria trazer para responder essa tua pergunta. A Quest, ela fez uma pesquisa pouquíssimos anos atrás, e ela mostrou que 82% do brasileiro, ele ainda define as suas decisões políticas através da TV aberta. Eu achei que esse número era muito menor. Eu, sinceramente, quando eu vi esse número, eu falei, não pode. Não pode. Então a TV aberta ainda tem uma influência muito grande em cima do eleitor comum. O segundo número que me chamou muita atenção e também me fez sentar, eu estava em pé e me fez sentar, foi o seguinte. No sábado anterior à eleição, independente de qual seja a eleição, 4% da população não sabe em quem votar para presidente, governador e prefeito. Para deputado federal, esse número sobe para 12%. No sábado anterior à eleição. A eleição é no domingo, no sábado anterior à eleição. Para deputado estadual e para vereador, sobe para 25%. Então, que tipo de voto qualificado que nós imaginamos do eleitor comum para votar num senador? Que muitas vezes, infelizmente, vende o seu voto por causa de uma dentadura ou, como a gente diz no interior do Paraná, por causa de um rolo de salame. Então, nós precisamos pensar em ações efetivas de promover ações de cidadania para o brasileiro, para que efetivamente o brasileiro entenda o poder do voto e, através de princípios e valores, ele exerça o seu poder constitucional através do voto e ele outorgue esse poder dele, constitucional,
para alguma pessoa para representar ele dentro do Senado. Mas, essa sua visão, assim, de ausência de voto qualificado, pelo menos de falta de compreensão também da importância do voto por uma porcentagem relevante da população brasileira, vai se reverberar também nas eleições municipais agora de outubro, porque agora 5.700 municípios brasileiros vão eleger seus prefeitos, as principais capitais do Brasil vão mudar de prefeito ou vão confirmar prefeitos, dependendo de quem for. E a gente tem uma situação, uma polarização que continua muito forte desde a época da eleição. Temos também a presença cada vez mais forte das redes sociais, ou seja, a TV aberta é importante, mas aparentemente tem outros meios nos quais os brasileiros estão se informando. Qual é a sua avaliação, o seu prognóstico para as eleições municipais deste ano? Como que vai ser o voto do brasileiro? A eleição vai ser nacionalizada, ou seja, candidatos que serão apoiados pelo governo vão sofrer mais ou menos consequências? Qual é a sua avaliação e qual será, provavelmente, o desfecho, pelo menos no Paraná, na sua opinião, dessas eleições municipais? Eu entendo que a tendência das eleições municipais agora elas vão ser de polarização entre direita e esquerda. As pessoas de centro ali, elas não vão achar um lugar e as pessoas vão procurar votar em cima do que está nesse cenário nacional. Isso vai se replicar para os municípios e das pesquisas que eu tenho acompanhado, isso está bem claro, não só no Paraná, mas também a nível nacional, aqui em São Paulo também, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e em Curitiba, na capital do Paraná, também não está diferente disso. O que eu vejo é que realmente, quando você diz que apesar da TV aberta ser ainda um canal importante, mas as mídias sociais, eu vejo que são uma nova rua do que nós temos hoje no Brasil, lembrando uma frase do Ulisses Guimarães, de 88, dizendo que a única coisa que político tem medo é do povo na rua. Existe a rua física, e nós vimos uma movimentação muito significativa aqui em São Paulo, numa movimentação a favor da democracia, quando o presidente Bolsonaro subiu no caminhão ali na Paulista, eu estava aqui, Doutor Daniel estava aqui também, mas nós vemos também que as mídias sociais têm uma importância muito significativa no processo eleitoral, tanto que o STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, eles estão dispostos e ávidos para quererem regular as mídias sociais, para que eu, você, pessoas formadoras de opinião e também o cidadão comum não consiga reverberar suas vozes através das redes sociais. É um cala-boca, é acabar com a liberdade de expressão. Então, lutando em favor disso, infelizmente eu entendo ainda que as eleições de 2024 elas vão estar ainda sob esse aspecto do voto não qualificado. Mas é interessante essa questão da censura, a tentativa de censura das redes sociais. A gente teve ano passado a tentativa de aprovação do PL da Mordaça, né? O 2630, o PL da censura, não passou por pressão da opinião pública via redes sociais. Mesmo com forte apoio da grande mídia, mesmo com forte apoio dos veículos tradicionais, mesmo assim foi retirado da pauta por pressão da população. O STF está tentando implementar esta limitação, né, da liberdade de expressão de forma indireta, mas a pressão também continua muito forte, a população continua engajada. O senhor acha que tem a possibilidade, ou seja, a população tem a capacidade de evitar que isso aconteça, ou o STF não se importa com a opinião pública, mesmo se os ministros do Supremo são criticados duramente nas ruas, são às vezes até insultados quando eles vão para o exterior, mas o senhor acha que a pressão da opinião pública nesse caso vai ter algum efeito, ou o STF vai tratorar a liberdade de expressão e vai continuar naquilo que achar mais importante ou mais relevante? Cara, eu acho as duas coisas. Eu acho que o STF não está nem aí para a população, eles não são eleitos, eles estão lá até 75 anos de idade, até quando a expulsória, tirar eles lá da cadeira como ministro do STF. E a segunda questão é sim, eu acho que a população tem a sua voz ativa e tenho plena convicção que o CPL foi tirado ano passado por pressão popular, assim como foi tirado de pauta o PL da Globo. Que inclusive está rodeando, está assombrando ali. Não saiu ainda totalmente da pauta. E eu quero que você lembre também, e se você não sabe, que você deixe anotado no teu radarzinho de perigos que estão rondando a Câmara e o Senado, que é um assunto que envolve o novo Código Civil. É uma missão que o Rodrigo Pacheco colocou de renovar o Código Civil. Só que o detalhe é o seguinte, o Código Civil é o nosso código mais novo. Ele há 20 anos atrás ele foi feito.
Se você for comparar o Código Civil com o Código Penal, que é centenário, quem está na fila é pelo menos o Código Penal, que é uma grande colcha de retalho. E quando a gente pega aquela colcha de retalho da nossa vovó, ela é linda. Mas o Código Penal é uma colcha de retalho feia, feito com retalhos que não se combinam. Então, o da fila, o urgente, o necessário, seria o Código Penal. Mas aonde que está o perigo em relação à questão do Código Civil? Eles estão colocando dentro do Código Civil o Código da Internet, onde eles querem, através do Código Civil, regulamentar as redes sociais. Então, nós não podemos deixar isso passar também. Vai vir do Senado, vai entrar em pauta no Senado e nós temos que pressionar os nossos senadores, cada um de vocês que estão nos assistindo, o senador do seu estado, para que ele não vote a favor do Código Civil lá no Senado. Terminando esse assunto de política nacional, a gente viu nos últimos meses, especialmente depois do começo do mandato do presidente Lula, uma coordenação entre os governos dos estados do Sul e do Sudeste para coordenar a sua atuação em relação em termos de governadores, mas também de deputados, alguns deputados e senadores, pelo menos. Como é que o senhor vê isso? Para onde está indo esta coordenação? Está se criando um polo que se tornará possivelmente uma alternativa política para as eleições de 2026? Com algum governador candidato, né? Pode ser o Ratinho Júnior do Paraná, ou aqui em São Paulo, Tarcísio, ou Zema em Minas Gerais, ou próprio, agora com Goiás também se juntando, o Caiado lá em Goiás. Qual que é a visão do senhor sobre esta coordenação entre esses estados, o que isso significa do ponto de vista político? Tá. Eu acho isso excelente, porque nós estávamos falando agora há pouco, antes no primeiro bloco, que os estados do Sul e Sudeste que são responsáveis pela geração de riqueza do Brasil. E até onde eu sei, conversando com o governador do Paraná, existe um acordo entre os governadores que fazem parte do COSUD, que são todos esses estados que você comentou, que o melhor governador perto das eleições vai ser o candidato a presidente dessa região. Obviamente que o presidente Bolsonaro, até onde eu sei, ele é ciente disso e também é padrinho dessa opção. Obviamente que cada um desses políticos vão tentar colocar os políticos do seu partido, tá. Mas se existe um consenso de que independente de qual partido, precisa se colocar um candidato de direita à altura para derrubar a esquerda que está hoje no governo, eu sou totalmente favorável e vou trabalhar para que isso aconteça. Deputado, falando um pouco agora da política local, também da sua atuação como deputado, o senhor falou, né, que faz parte dos deputados cristãos, né, que consideram a parte da religião também um aspecto importante, né, da vida política. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falou isso, inclusive na manifestação aqui de fevereiro, né, falando no Palanque na Paulista. Quanto que o senhor acha importante a religião na vida política no Brasil de hoje e quanto poderia se tornar um excesso, às vezes, a gente viu outras religiões assim, se tornando teocracias até no Irã, por exemplo, mas quanto que é o importante, quanto é relevante, quanto é necessário ter a religião na política e quanto se torna perigoso também ter um excesso de espiritualidade, de religiosidade na vida política? Eu sou um evangélico, praticante. E eu tenho plena convicção que se a religião entrar na política, não vai dar boa. Se a religião entrar no sistema governamental, não vai dar boa. Nós precisamos manter o princípio da laicidade. Agora, quando a gente olha os princípios e valores do cristianismo, os princípios e valores de determinadas religiões trazem de bem para a população, aí é um somatório de fatores bons. Se eu pegar a minha religião e quiser imputar dentro do meu mandato como deputado estadual, isso vai dar algo terrível. Agora, se eu pego o que é bom dentro do cristianismo, o amor ao próximo, o respeito, a honestidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, e pegar isso e aplicar como político, aí sim é um somatório de coisas que vão trazer algo muito bom para o Brasil. Então, respondendo objetivamente, religião mais política não é coisa boa. Agora, o que é bom dentro da religião, aplicado no dia a dia da política, aí sim
é uma receita muito boa e vai dar um bolo bem gostoso de se comer. Mas é interessante, porque esse ponto é interessante notar que no Paraná, justamente, a gente teve exemplos de agressões contra igrejas, né, contra templos religiosos por políticos da esquerda, no caso, né, foi um caso típico de um vereador na época, agora, se não me engano, agora é deputado. Meu colega é deputado estadual. Deputado estadual, né, agora esqueci o nome. Renato Freitas, que se tornou famoso até Brasil afora por ter invadido e até tentando incendiar uma igreja, se não me engano, ou teve uma invasão assim, junto com um grupo de militantes do PT alguns anos atrás. Ele chegou a ser até processado, ele quase foi cassado. Chegou a ser cassado como vereador, mas acabou sendo candidato e evidentemente eleito na Assembleia Legislativa do Paraná. Por que o senhor acha que muitas vezes a esquerda, até em eventos assim de cômicos, né, até por exemplo, em algumas propagandas ou em alguns espetáculos que deveriam ser de comicidade, acabam atacando a religião, o cristianismo, no caso, só o cristianismo? Por que isso é tão... Por que eles têm esse fetiche de atacar uma religião? Isso é algo que dá votos, na sua opinião, porque evidentemente tivemos um novo deputado estadual eleito graças a esse palanque. E para onde isso está indo? E por que não há consequências mais graves contra essas pessoas que acabam, até fisicamente, agredindo templos religiosos? Eu acho, Carlos, que ele vai muito além do fetiche. Ele vai para defender uma questão ideológica. E como que eu posso comprovar essa minha opinião? Se você for pegar o PNE, o Plano Nacional de Educação, que foi em tese escrito durante as conferências, os CONAIs, que foram realizados primeiro municipais, depois estaduais, e teve o grande evento nacional, e pelo que eu conversei com pessoas que participaram como delegados da CONAI, não foi nada escrito durante essas conferências, já estava tudo pronto. Já era algo pronto. A CONAI, ela traz dados assustadores. Como, por exemplo, na CONAI, fala-se mais de 60 vezes sobre gênero. E pelo menos 6 vezes a palavra geografia. Fala dezenas de vezes sobre LGBTQIA+. E fala 5 vezes sobre matemática. Sobre educação. Então, ali nós percebemos que aquele é um plano nacional de ideologização das nossas crianças. Não tem nada um plano nacional de educação. Então, essa ideia de trazer ideologia, ela está sendo aplicada nesse tipo de atitude que você falou. Mas o próprio Renato Freitas, que foi cassado como vereador, e o STF mandou reintegrar ele como vereador, ele se candidatou a deputado estadual, foi muito bem votado, ele foi a Roma pedir perdão para o Papa. Bom, evidentemente ele tentou aplicar o princípio do perdão, né? Bom, com esse Papa também a gente teria algumas polêmicas a fazer. Mas enfim, mais um assunto que eu queria tratar com o senhor, mas o tempo aqui está tirando. Eu queria agradecer muitíssimo o deputado Fábio Oliveira, com certeza voltará proximamente para conversar conosco, porque teremos outros assuntos. Fica convidadíssimo aqui. Foi um prazer tê-lo conosco, deputado, e volte sempre. Carlos, eu agradeço esse convite, uma honra poder participar desse canal tão importante, que hoje é líder no mercado nacional, né? 3 anos de vida nesse segmento, pouquíssimo tempo, 7 meses, né, com TV. Dou os parabéns para vocês, é uma honra poder participar de um projeto tão pujante como esse, e estou à vontade, já está aceito o convite para poder voltar a essa bancada. Porque assuntos não faltarão, felizmente ou infelizmente, né, deputado? Muito obrigado, deputado, e muito obrigado a vocês também que seguiram a gente aqui no BMC Talks. Continue com a nossa programação aqui na BMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.